Tá. Caríssimos irmãos presentes, demais que nos acompanham pelos meios de comunicação, nossos votos de muita paz. O convite que nós fazemos para todos nós hoje é nós avaliarmos e conhecer, e para conhecer, adentrar no grande universo, o nosso universo. Nós somos um universo em si, cada um de nós é um universo, um pensamento, um sentimento, uma razão, um estágio evolutivo, cada qual com a sua particularidade, com teus sentimentos e também algum ressentimento. Esse lugar, esse grande universo está dentro de nós, de cada um de nós, na intimidade do nosso coração, simbolizando nossos sentimentos. Nós precisamos sempre avaliar como é que está os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos, ele tem a sua reação, a sua ação, e supostamente temos reações. O que existe agora, o que é a nossa vida, aquilo que se apresenta no resultado do que nós estamos passando, no que nós vemos sentindo, é consequência do que nós temos dentro de nós. Quando nós falamos dentro de nós, nós estamos falando do nosso ser pensante, nossa alma. Nós jamais poderemos dizer ou pensar que nós somos seres de gênio forte, puxou o gênio do pai, da mãe, e ele é nervoso porque o pai é assim, a mãe é assim, ou ele é bondoso porque os pais são assim. Não, é o nosso espírito, a nossa alma que tem hábitos felizes ou infelizes. Então, portanto, somos convidados a avaliar para ver o que é que somos, o que precisamos modificar. Tudo, nós queiramos ou não, pode observar, ele tem início dentro de nós. Pensem, tudo que nós fizermos, tudo que nós realizarmos, tem início dentro de nós, seja ela o que for. E essa é uma regra para o processo que nós temos de criar a nossa vida de alguma maneira que sempre nós quisermos ter. Então nós queremos ter algo, mas nós estamos agindo como deve ser. Então, por isso somos convidados a fazermos uma avaliação para ver o que é que nós vamos iniciar de novo dentro de nós, tirar de dentro de nós. Eu tive uma experiência hoje, um pouco antes de vir para cá, uma pessoa extremamente insegura, passando por dificuldades as mais extremas, por um estado quase de uma obsessão, uma baixa autoestima, e de repente nós jogamos para ela, uma amiga muito querida nossa, para que ela fizesse essa avaliação no seu ser pensante, porque quando nós estamos ou não estamos muito bem, nós sempre achamos que alguém faz ou não faz algo para nós, e nós gostamos de culpar alguém, ou muitas vezes até nem gostamos, mas achamos que alguém não fez ou fez para nós. Então existe um pequeno eu no nosso interior, e ele pode ser de alguma forma seu amigo ou seu inimigo. Como é que é esse ser seu amigo ou seu inimigo? Tudo vai depender do seu relacionamento com o que você tem com você.
Como é esse relacionamento que você tem com você? A cultura, o conhecimento, a autoevangelização, a busca de renovação interior, a paciência que nós exercitamos no transcorrer dos dias, as dificuldades, as tribulações que nós enfrentamos, e nós vamos vencendo essa grande batalha. Isso vai fazendo o quê? Vai nos forjando, nos fortalecendo. Então nós precisamos tratar com muito carinho esse relacionamento que nós temos conosco. Nós podemos ter um amigo e um inimigo dentro de nós, que seria o lado bom e o lado ruim. Como nós podemos dizer que nós temos dois lobos dentro de nós, um bom e um mau. E tem aquela figura, aquela alegoria, o qual você está alimentando, o qual você quer eliminar. Porque nós temos os momentos bons, nós temos os momentos ruins, os momentos de dificuldade, de tribulações. Então essa grande viagem que nós devemos fazer para dentro de nós, esse grande universo que somos, não é fácil, é muito difícil, e na maioria das vezes nós recuamos e nos escondemos de nós mesmos, porque precisa mais coragem para enfrentar a si mesmo do que enfrentar todas as tribulações do mundo que ela nos apresente. Então o tempo em que nós estamos reencarnados é relativo. E ele é relativo, esse tempo que nós aqui estamos no corpo, dentro de uma lei de atração. O que é a lei de atração? Tudo que eu emiti, eu recebo de volta. Isso é ciência quântica, e a energia, nós somos energia. Então tudo que eu der, eu recebo de volta. Jesus disse isso, ensinou isso para nós. Vem o Espiritismo e deixa muito mais claro, falando das leis de causa e efeito. Então vai depender tudo, muito dos fatores contidos no nosso mundo interior, ou daquilo que nós vamos buscar e trazemos para dentro de nós. Nenhum de nós reencarnamos prontos, no sentido aonde nós viemos fazer o que estamos aqui fazendo. Que se nós estamos aqui hoje, estas são as lições que nós precisamos aprender, as dificuldades que precisamos superá-las, né? As dificuldades que precisamos eliminar, os hábitos infelizes. Então não podemos passar por cima de muitos anos de crenças destrutivas. Muitas vezes nós amontoamos anos de crenças destrutivas. Porém, é uma estrada milagrosa, essa que nós estamos falando, que começa conosco sempre. O mais difícil de todos, o primeiro passo, é o mais difícil de fazer, de dar. Mas depois que você começar, você não para mais, você não quer parar mais, porque você começa a ver os resultados que você começa a receber, você começa a ser envolvido por um resultado de maneira positiva. Tudo parece ficar mais fácil. Não que as tribulações, as dificuldades da vida venham a desaparecer, mas você enfrenta com mais garra, com mais determinação, com mais coragem. Você sabe que vai passar, que não é para sempre. Você sabe que amanhã é um novo dia, e assim sucessivamente. Então você não tem mais medo de si mesmo. Então, o que nós precisamos entender? Que nós somos e estamos envolvidos em leis imutáveis. Leis imutáveis, portanto, temos um Deus imparcial, uma lei para todos. E o mundo, como você, como nós vemos, aí é que entra nós. Olha só como que é interessante. O mundo que você vê é o reflexo de quem você é. Ou é o contrário? Pense um pouco. O mundo que nós vemos
é o reflexo de quem nós somos, ou não é? Na verdade é. Pode-se perceber que nós sempre vemos no outro aquilo que nós somos, talvez menos, talvez um pouco mais, talvez somente uma réstia, mas nós somos. É como nós acusarmos, por exemplo, isso era muito comum na antiguidade, acusarmos nossos pais porque eles eram muito duros e batiam, educaram nós na cinta, nas varas, e nós ficávamos com muita raiva deles. Depois nós vamos ver que se nós fôssemos bons, nós não precisávamos ter apanhado. Se nós ficamos com raiva deles, porque nós éramos pior do que ele. Então nós sempre vamos ver no outro aquilo que nós somos. E a nossa aparência física é resultado do âmago da nossa consciência. A nossa forma, a nossa aparência física, ela é resultado do âmago da nossa consciência. Pode-se ver dentro de um sentido, e cada um como quiser, e é natural isto, e não há nenhuma contestação, cada qual veste-se, de uma forma como é a sua característica, a sua maneira de ser no seu interior. Ela gosta mais de um tipo de roupa do que de outro, gosta mais de um tipo de cabelo do que de outro, e assim sucessivamente. Porque nós temos rostos diferentes, porque nós temos consciências diferentes um do outro, por isso a diferença. Então, eu venho falar com vocês, eu não consigo vir com uma camisa de manga, é uma coisa interessante, eu tenho que vir com uma camisa social, é uma coisa assim minha. Eu vou jogar bola, eu gosto de roupa preta, só roupa preta eu gosto. Se eu pudesse usar só roupa preta, eu adoro a cor preta, né? Então você vê, é uma questão pessoal, entende? Então isso é respeitado, isso é assim, é aparência. Então você vai conhecer a pessoa pelas suas vestes, pela maneira de falar, de ser. Aí vocês estão observando que o Pedro não é nada santo, né? Dá para ver que não tem nada de santo aqui em cima falando. É a mesma luta, nós estamos no mesmo barco. Ninguém é melhor do que ninguém, e isto é que faz a gente se sentir bem, porque ninguém tem coragem de apontar o dedo para o outro, porque a dificuldade que eu tenho você não tem, mas que você tem eu não tenho, e assim nós vamos compartilhando isso tudo. Então nós nos tornamos aquilo que mais nós pensamos a nosso respeito. Se você começar a pensar que você é incapaz, você vai ser sempre incapaz. Se você pensar que você é capaz de tudo. Se você pensar que você pode fazer ou realizar algo, você alcança. Se você pensar que não, você não alcança. Mas isso não quer dizer que vai ser fácil. Tem as lutas, as tribulações, as dificuldades, mas aí é que faz a diferença, você se torna forte para aquilo que você deseja alcançar. Então, pela física quântica, as moléculas, de acordo com o nosso pensamento, olha só, elas alteram-se conforme a observação de toda essa estrutura da ciência. Conforme eu penso, conforme eu idealizo, as minhas moléculas sofrem alterações e o meu corpo vai reagir. Quando você tem muito medo de algo, as suas moléculas, ela vai agir, ela vai transformar, ela vai criar uma situação. Então ela sofre uma transformação. E assim é em todos os sentidos, mostrando para nós que o nosso ser pensante tem comando sobre todo esse corpo físico, perto mais ou menos de 60 mil trilhões de células tem nosso corpo físico, não é? Então somos os centros criadores, cada um de nós somos único, então nós somos o centro do universo, e as mensagens que nós enviamos e as mesmas que está elaborando as nossas vidas.
Então as mesmas mensagens, os mesmos pensamentos e sentimentos que eu estou enviando, é a mesma que está elaborando a minha vida. Então, se eu faço coisas boas, o universo responde para mim com coisas boas. Se eu sou queixoso, se eu sou uma pessoa para baixo, que eu só reclamo, o universo responde da mesma forma para mim. Então nós precisamos fazer o quê? Entender que nós somos o centro do universo, captador de energia, e quanto mais alto nós tivermos, mais captação de energias limpas nós pegamos. Isso significa, como símbolo da cruz, que na horizontal são os nossos problemas, na vertical a solução dos nossos problemas, quando você olha para cima e busca a divindade. Então, quando você olha para cima, você vai buscar Deus de alguma forma, no sentido figurativo, né? Então, quer nós amemos ou nós odiemos alguém, alguma coisa estaremos a atrair para a nossa vida. Não existe esta coisa que nós falamos de exclusão no universo. Excluam. Não, existe inclusão. Então nós precisamos saber o que nós trazemos para nós, e o que trazemos é o que nós pensamos. Então nós começamos a observar que nós somos responsáveis por nós mesmos, e iremos responder um dia dentro das leis divinas, pois todos os nossos atos, pensamentos e sentimentos são de responsabilidade nossa. Então nós não podemos de forma alguma acusar a divindade ou mesmo a sorte por aquilo que não temos ou não conseguimos. O que falta em nós é nós nos instruirmos mais, lermos mais, estudarmos mais, autoconhecer-se mais e não ter medo de olhar para dentro de você. Ontem nós terminamos uma reunião na Casa Espírita de Estudo. Tinha uma amiga nossa lá, já casada há quase 30 anos. Ela falou: faz uns 2 anos que eu estou conseguindo, mas está duro. Eu tenho muito ciúme do meu marido, e como é difícil não olhar no celular dele. Eu tenho que olhar, mas já faz um mês que eu não olho, sabe? Então se vê, as pessoas se perturbam por algo que às vezes nem está acontecendo. Nós criamos situações, então nós precisamos tomar muito cuidado com isso tudo. Então eu me lembro, quando eu era casado com minha esposa, o meu celular era aberto, ficava em cima da mesa, a minha neta mexia, a minha esposa mexia, eu mexia, não havia isso, sabe? Não há restrição. Então a gente precisa ter esta confiança e passar esta confiança também. Interessante, agora uma reflexão, que quando nós estamos felizes com os resultados que a vida nos dá, é raro prestarmos atenção na nossa vibração interior, não é verdade? Tudo dando certo, tudo correndo bem, tudo do jeito que nós imaginamos, nós nem sequer imaginamos, só percebemos que precisamos de algo quando de alguma forma que algo precisa de mudar ou de mudança, quando os problemas começam a surgir. Aí nós paramos e pensamos. Nós observamos que nós ficamos um ano todo sem nenhuma enfermidade, e às vezes pegamos uma enfermidade, ficamos 10 dias parados, aí de repente nós nos assustamos, ela é perceptível, nós ficamos desesperados, corremos, tratamos, mas esquecemos dos outros 350 dias, foi tudo bem, tudo certinho. Então é nesses momentos que nós estamos bem, que precisamos aprender a orar, a agradecer, a conectar com as forças superiores, porque quando você estiver mal, você não tem força para fazer isto, mas você tem crédito, porque no momento bom você orava,
quando você está muito mal, você está em estado de depressão por alguma razão, por uma perda, por uma revés, ou um emprego que você modificou, uma situação qualquer, você fica muito nervoso e você não consegue orar, mas quando você estava bem, você orava, então você tem crédito. Olha como é interessante isto, né? Então, uma coisa muito interessante para nós pensarmos aqui também: será impossível para nós que alguém que se sente doente encontre a cura. Como nós vamos encontrar a cura, mesmo aqui na casa Francisco de Assis, se você sempre tem na sua mente aquela conexão: eu estou doente? Quantos de nós vamos fazer um exame porque temos uma dor ou outra e o médico diz: você não tem nada, e nós saímos aborrecidos porque nós queríamos que encontrasse algo, quando nós devíamos ficar felizes, porque você não tem nada de ordem física, é espiritual, é a nossa alma mandando uma mensagem para nós: tem algo de errado espiritualmente. Então nós não vamos encontrar a saúde nunca, se nós sempre nos sentirmos doentes. É improvável que aquele que se sente miserável enriqueça um dia. Aquele que se sente incapaz, ele vença algum dia. Então você tem que ser sempre otimista, corajoso, mesmo com as dificuldades da vida, você tem que enfrentar. É duvidoso também que aquele que se sente só encontre um amor da vida dele. Como você vai encontrar o amor da sua vida se você sente-se sempre só? Embora estar só muitas vezes é muito bom, quando você gosta da sua companhia, quando você gosta da solitude, mas não fomos feitos para viver sozinhos, né? Então está dizendo para nós que nós temos que estar sempre com o nosso pensamento de ordem positiva, otimismo sempre. Precisamos eliminar o pessimismo de dentro de nós. E aí o nosso espírito, quando ele está nesse estado de perturbação, não vai perceber quando ele está doente. A cura vai acontecendo passo a passo, muitas vezes quando nós estamos numa enfermidade, à medida em que velhas crenças e hábitos, nós vamos sendo substituídos por novos hábitos, novos costumes, novos valores, porque você troca por uma consciência de luz, você sai daquele antagonismo e você busca uma consciência de luz. Por que eu sou depressivo? Por que eu sou ansioso? Se eu só tenho esse momento aqui agora? Por que eu vou pensar no amanhã, se eu tenho que viver o agora? Todo o tratamento na depressão, na ansiedade, na fobia, você precisa sim muitas vezes do acompanhamento da medicina convencional, mas ela é só uma muleta que você vai usar temporariamente, mas você tem que começar a trabalhar aqui, porque tudo é aqui. Talvez você tome medicamento a vida toda, porque nós estamos no corpo tratando a alma também. Jorge Andréia, psiquiatra espírita, ele desencarnou com 102 anos, ele dizia assim, que o tratamento na medicina convencional é necessário, e se faz necessário em muitos casos, mas quando acolado ao atendimento, não falou tratamento espiritual, ao atendimento espiritual, é fantástico. Porque muitas vezes nós vemos com enfermidade na casa espírita e queremos que a casa espírita trate a nossa enfermidade, quando ela cabe a nós tratar o nosso ser pensando em desarmonia. Aí ela dá todo o suporte, curso, palestra, o passe, o atendimento obsessivo, os trabalhos mediúnicos, faz tudo, mas tem a sua parte que devemos fazer, não é?
Então nós precisamos buscar uma nova consciência, essa consciência de luz, porque ninguém quer ter uma vida difícil amanhã. Todos nós queremos ir trabalhar amanhã felizes, todos nós queremos voltar para casa felizes. Ninguém quer chegar em casa e brigar com a esposa ou o esposo, ninguém quer chegar em casa e encontrar a esposa ou o esposo depressivo, ansioso. Todo mundo quer encontrar todo mundo bem. Para isso tem que haver a implantação do Evangelho dentro de nós, porque o Evangelho parece que só está aqui ainda, temos que transportar para cá, senão não vai resolver. Então aqui, para que nós terminemos essa parte, quanto mais alto nós estivermos vibrando, como nós falamos, mais claro será o sinal que estaremos emitindo. Quanto mais alto você estiver, mais claro estará o sinal que nós estamos emitindo e supostamente captando. Então, uma nova consciência, não conseguiremos coexistir com uma vibração impaciente ou exausta. Então precisamos ter uma vibração vibrante, com força, com determinação, com coragem. Se tiver com algum problema, vai passar, a minha vida vai passar, a minha existência vai passar, e eu vou ter que voltar para casa. Até nós vamos sortear aqui, alguém quer ir? Ou não? Não? Vamos ficar por aqui? Vamos. Então, meus amigos, é muito bom viver, mas precisamos viver com sabedoria. Não vamos dar tanto valor às coisas que não merecem, vamos dar valor às coisas, o valor que ela merece, mas vamos dar valor maior àquilo que merece, que é Deus, que é nós. Vamos olhar que nós somos eternos, imortais, fomos criados para ser felizes. Então, para terminarmos, nós sempre falamos da verdadeira caridade, sempre gosto de lembrar que a caridade é um dever que nós temos de assistir nossos irmãos. Se eu tenho algo que eu posso dar a alguém, eu tenho que dar, eu tenho que ajudar. Mas a caridade real, daquela que nós precisamos fazer, cabe só a nós. Ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer. E Paulo de Tarso fala que a verdadeira caridade é aquela que você faz em você, a sua transformação individual. Porque aonde você for, se você é uma pessoa boa, todo mundo quer se acercar de você. Mas se você é uma pessoa irritada, desconectada, todo mundo quer distância de você, não é? Então, a caridade maior é essa que Paulo de Tarso diz, que eu vou citar para que vocês façam as reflexões. E ele diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua os dons da profecia e saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grão de fé que permita transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é nada exigente, o amor não é arrogante, o amor não é orgulhoso, o amor jamais é descortês. O amor nunca é interesseiro, o amor não guarda rancor no coração, o amor não se irrita, o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Então o amor nunca terá fim, mas as profecias sim, pois as línguas se calarão, pois a ciência tem seu termo. E perfeito é nosso conhecimento e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando nós éramos crianças, nós brincávamos como criança, pensávamos como criança, e como criança nós raciocinávamos.
quando nos tornamos homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, conhecemos Deus através do espelho, mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor, mas dos três, o mais excelente é o amor. Muita paz, muita luz, muita gratidão pela atenção, que nós possamos usufruir dessas bênçãos de Jesus, para que nossos dias se tornem belos e maravilhosos. Muita paz.